Muito bem, vamos então começando esse nosso encontro de hoje, falando na simplicidade do que há de mais simples, falando da ressonância harmônica, falando da mecânica quântica e suas ferramentas, falando da nova onda de informação da mecânica quântica. Mas antes, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos, todo o pessoal do grupo. Muito boa tarde a todos. Então, vamos começando esse nosso encontro de hoje na simplicidade do que há de mais simples, falando da nova onda de informação da mecânica quântica, da física quântica, da ressonância harmônica, dizendo de como a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, porque a nossa homenagem aqui ao professor Hélio Couto, porque foi ele que criou esta ferramenta da ressonância harmônica que pode construir esse grande acervo, esse poderoso acervo de informação na mente de cada um de nós, pode construir tudo isso na consciência das pessoas, porque está tudo muito bem definido, está tudo acessível, tudo muito bem acessível. Então, eu acesso as informações e as transfiro para você. As informações entram, elas vão entrando e entram principalmente, principalmente pelos sentidos normais, sentidos de visão, audição, mas entram principalmente pelo alto da cabeça, pelas sinapses e microtúbulos neuronais. As informações entram e vão inundando todo o seu organismo, do ponto de vista físico, mental, emocional, espiritual, e vão seguindo essa nova onda de informação, vai seguindo pelo mundo da inconsciência até alcançar o subconsciente, que é onde as informações ficam alojadas, ficam guardadas. Todas as informações que você tem estão guardadas no subconsciente. Quando você precisa, aquilo vem à tona. E isso se não houver resistência. Porque muitas vezes a pessoa resiste, a pessoa cria resistência, cria dificuldades por causa dos seus sentimentos negativos, de dúvida, medo, traumas, tabus, preconceito. Então, muitas vezes a pessoa tem resistência. Fora disso, as informações, a nova onda de informação já começa a agir, começa a trabalhar, começa a fazer a limpeza, vai limpando todos os traumas, tabus, preconceito, porque, porque primeiro tem que haver a limpeza, tem que primeiro fazer a limpeza, primeiro tem que limpar os traumas, limpar as crenças limitantes, crenças negativas que impedem que você possa desfrutar, você possa desfrutar plenamente desta nova onda de informação. E então, com isso, você fica preparado. Com isso, você já está já pode começar a desfrutar da nova onda de informação que está chegando. Ela vai chegando, inundando todo o seu organismo, todo o seu organismo do ponto de vista físico, mental, emocional, espiritual,
Então, chega essa nova onda que inunda todo o seu, ela inunda, chega inundando todo o seu organismo, toda a corrente sanguínea fica totalmente inundada com a nova onda de informação. E aí sim, você já pode começar a desfrutar desta nova onda de informação. Isso se não houver outros impedimentos, porque pode haver outros impedimentos, principalmente da parte do ego, porque o ego também cria dificuldades, ele cria várias dificuldades, podendo emitir uma onda contrária a esta nova onda de informação que dificulta bastante, que dificulta muito. Então, esse é o grande problema do não entendimento da mecânica quântica. É o grande problema por causa do ego. O ego cria dificuldades. O ego é como se fosse assim um inimigo oculto, está sempre envolvido nas sombras, sempre criando dificuldades, criando obstáculos para que você tenha muita dificuldade. O ego está sempre emaranhado numa rede psicoenergética que impede o fluxo natural, impede o fluxo natural na direção dos seus interesses. Então, o ego traz dificuldades. O ego atua principalmente através do sistema de crenças. As nossas crenças mais fundamentais, nossas crenças básicas, são construídas na infância até os 7 anos de idade e não passam de interpretação da verdade aceita. Aceita por quem? Aceita por nossos antepassados que vêm nos repassando isso como se fosse verdade absoluta. Então, o ego cria tudo isso através do sistema de crenças e essas nossas crenças, a maioria delas, como já disse, são construídas na infância. A grande parte dessas nossas crenças são crenças limitantes, crenças negativas, são crenças de verdades entre aspas. Então, todo esse conteúdo a nós transmitido não passa de interpretação da verdade aceita por nossos antepassados, que vem nos repassando isso, vem repassando tudo isso como se fosse verdade absoluta. E a gente vai engolindo tudo isso, todas essas verdades, entre aspas, a gente vai engolindo como se fossem verdades absolutas. Então, o ego faz isso. O ego trabalha com as crenças, principalmente crenças limitantes, que se traduz nas dificuldades, se traduz nesses traumas. Então, impede que você consiga realizar os seus desejos.
impede que você alcance o que você quer, o que você deseja, educação, saúde, segurança, casa, carro, apartamento, relacionamento da melhor qualidade. Todas essas dificuldades são criadas pelo ego através do sistema de crenças. E tudo isso se traduz em crenças limitantes, em crenças negativas de dúvida, medo, trauma, tristeza, aborrecimento, ódio, raiva, dúvida, medo. Então, todas essas crenças negativas precisam, você tem que se livrar delas, é preciso fazer a limpeza de tudo isso, para que possa então desfrutar desta nova onda de informação da mecânica quântica, para que possa então entender sobre como funcionam as leis de atração e manifestação, segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações de acordo com os seus sentimentos. Então, tudo isso está, todas essas crenças negativas que criam as maiores dificuldades para que você não consiga o que deseja, não consiga o que você quer. Então, precisa da limpeza, precisa de mais informação. Então, nós estamos hoje conversando desta nova onda de informação da mecânica quântica. E você vai participar comigo. Daqui a pouquinho, nós vamos abrir a oportunidade para a participação das pessoas do grupo, todo mundo participando aqui com a sua interação. Todo mundo interagindo aqui comigo, daqui a pouquinho, com o nosso encontro de hoje. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos que vão vir depois. Eu tenho uma dúvida, Wellington. Você falou sobre a questão da limpeza, das crenças, né? De saber ressignificar toda a forma como a gente enxerga a vida, até mesmo para ter todo esse trabalho bem feito, né? Você está citando sobre não só a ressonância harmônica, mas toda a repercussão dela. Muitas crenças nossas são meio que óbvias, né? Elas gritam, elas saltam aos nossos olhos. Especialmente crenças muito comuns, como todo homem trai, né? Você tem que trabalhar demais para poder ganhar dinheiro, dinheiro não dá em árvore, essas coisas todas que a gente lembra que a gente escutou do nosso pai, da nossa mãe, que as pessoas repetem muito hoje em dia. E a gente sabe que boa parte delas vem da nossa infância, especialmente da primeira infância, que é ali até os 7 anos de idade. A minha dúvida é, e quando você tem as crenças, você sabe que tem algumas questões que precisam ser corrigidas, mas você não sabe a origem, você não tem memória para isso, exatamente para que elas sejam limpas. Como fazer? Porque, assim, muitas vezes a gente puxa lá atrás, a gente lembra de coisa, a origem, o pé de tudo, como começou tudo, né? Mas quando você não tem memória alguma da sua infância e da origem, como começou isso tudo, como limpar, como resgatar, como ressignificar? Ei, Darlene, boa noite, Wellington. Então, Wellington, eu gostaria de saber o seguinte: só vamos fazer a limpeza dessas crenças limitantes através da ressonância harmônica? Quem não fizer a ressonância harmônica não consegue fazer a limpeza dessas informações armazenadas que recebemos na infância? Quem não fizer a ressonância vai continuar carregando este fardo de informações negativas? Ou a ressonância harmônica é um dos mecanismos que acelera esta limpeza, varrendo estas
informações ultrapassadas que carregamos pela vida fora. Ei, Darlene, boa noite. Boa noite para você e boa noite também para os que vão chegando. Não é? Olha só, as nossas crenças que saltam aos olhos, essas já são mais fáceis de lidar. Você já sabe, você já tem informação, você sabe que você tem que se livrar dessas crenças, então já fica mais fácil. Mas quando trata-se daquele inimigo oculto, né, como eu falei, quer dizer que são crenças ocultas, são coisas que estão lá no sistema de crenças, mas estão ocultas. É como se fosse aquele inimigo oculto nas sombras e que cria as dificuldades, né? Ele cria os obstáculos para que ele aparece emaranhado numa rede psicoenergética, mas não se revela, porque está nas sombras. Então, nesse caso, a gente tem que reconhecer, como mostra a mecânica quântica, tem que reconhecer que essas dificuldades são coisas do passado, de outras encarnações e de outras vidas, né? Mas, então, para limpar isso, só tem um jeito, você tem que, antes de tudo, agradecer. Quando você se livra de uma determinada crença que salta aos olhos, você deve também agradecer por outras coisas que vêm na esteira da cocriação, da limpeza, né? Porque tudo isso está no sistema de crença. Então tem que limpar tudo. A maior parte das crenças estão no... Aliás, todas as crenças, né? Todas as crenças estão no sistema de crenças. Como a maior parte das crenças são negativas, então você limpa não só aquelas crenças que saltam aos olhos, mas também procura fazer a limpeza de todas as outras que vêm na esteira da mesma cocriação. E vai fazendo isso, sempre agradecendo, com alegria, com gratidão para tudo, para poder limpar não só aquelas crenças que saltam aos olhos, mas também aquelas outras que estão nas sombras. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Wellington. Boa noite, Darlene. Boa noite, Idalice. Boa noite para aqueles que ainda vão participar. Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez venho aqui ganhar mais conhecimentos. E as crenças atuais, como que governo ruim, esse governo presta, que crise, que custo de vida alto? Como se livrar disso? Porque eu ouço isso todos os dias. E eu sei que a realidade é diferente. Se você está esperando receber sem produzir, realmente você vai viver em crise. Agora, se você produzir mais e utilizar os recursos com amor, com carinho, gratidão e respeito ao dinheiro, ele se torna uma energia assim, milagrosa e maravilhosa. Ele acaba dando, mesmo sendo uma quantidade pequena. Ele acaba, muitas vezes, até duplicando o valor. Como livrar dessas crenças atuais? Graças a Deus, nenhuma me pertence, mas eu ouço muito isso. Oi, Dalice. Boa noite. Olha só, eu nunca vi nenhuma outra fonte de informação que trata desse assunto
senão a física quântica. A ressonância harmônica é uma das ferramentas, né? Mas muitas outras ferramentas existem, mas todas debaixo da física quântica. Então, a física quântica é a única fonte de informação que propicia ferramentas para limpar, para que vocês ganhem bastante informação, ganhem mais informação para saber como fazer a limpeza. A ressonância harmônica é uma dessas ferramentas. Então, a ressonância harmônica, pelo que eu já entendo da própria ferramenta e de outras também, mas onde eu encontrei mais facilidade no entendimento é na ressonância harmônica. Então, eu vou eleger a ressonância harmônica para cuidar da limpeza, porque mas isso é novidade, isso de fazer a limpeza de crenças limitantes é uma novidade da física quântica. Nenhuma outra fonte de informação até aqui foi capaz de trazer informação nesse sentido. Realmente, as crenças limitantes, elas são milhares e milhares de crenças limitantes. Se a gente vê que toda essa confusão que está existindo aí no mundo, esse sistema de governar, aí o pessoal começa a reclamar de um lado, murmurar de outro, que o governo está ruim. Para mim, é uma crença que nos limita, que falar que tudo está ruim, que tudo está caro, que tudo está difícil. Quando a gente coloca empecilho em tudo, é uma crença limitante. É uma crença que nos barra, nos suga as energias, melhor dizendo. Essas crenças limitantes, elas sugam nossas energias. E de acordo que a gente foca somente nas crenças limitantes, a gente fica com a energia drenada. E ficando com as nossas energias drenadas, não tem como a gente avançar para ser um co-criador consciente, para as coisas virem no fluxo e não no conta-fluxo. Aí impede a gente ser feliz, né? Impede a gente de ser realmente uma pessoa realizada, um co-criador consciente, expansão de consciência, visão de mundo. Atrapalha muito essas crenças limitantes, principalmente as atuais, da atualidade, pela qual nós estamos passando, muitas restrições disso, restrições daquilo. Isso tudo nos limitam. Olha só, Idalice, o sistema de crenças está carregado de crenças negativas. É como a gente abordou no início, né? A maioria das crenças, as crenças mais básicas, mais fundamentais, elas foram construídas e vêm sendo construídas no passado remoto, não só no passado remoto, mas também no presente. Elas vêm sendo construídas negativamente, porque nem todo mundo tem informação bastante para construir as novas crenças que já virão debaixo da nova onda de informação, debaixo da física quântica, e isso é uma coisa com a qual a gente tem de conviver. Mas a gente já sabe que a maioria das crenças são negativas, são crenças limitantes. E à medida que você vai identificando, aí você também vai se livrando delas. Como a Darlene colocou, das crenças que estão nas sombras, né? Quer dizer,
tem muitas crenças que estão ocultas, que ainda não se revelaram para você, mas elas estão lá no sistema de crenças. À medida que elas vão surgindo, você vai tentando se livrar delas, né? Então, as crenças, de um modo geral, as crenças atuais, de um modo geral, são crenças limitantes, são crenças negativas, são crenças que geram dúvida, medo, traumas, tabus, preconceitos, e isso atrapalha muito, né? A gente agora já sabe que isso atrapalha. As crenças limitantes atrapalham no seu desempenho para você conseguir o que você mais deseja, elas criam as dificuldades, né? E à medida que você vai identificando essas crenças e vai identificando como se livrar dela, você faz isso. E não tem outra alternativa, porque são crenças que vêm de muito tempo, de longos séculos e veteranas eras, que as crenças limitantes estão acumuladas no sistema de crenças. Esse conhecimento da mecânica quântica, ressonância harmônica, são conhecimentos que vêm de uma forma tão simples para a gente entender, só que a gente está tão impregnado em relação às crenças limitantes, sistema de crenças, que demora um pouco para a gente entender. Mas devagarinho, com coragem, com dedicação, com persistência, com muita paciência e até mesmo obediência, a gente vai conseguir sim entender melhor o que a ressonância harmônica nos transmite. E é um conhecimento que está aí há muito, mas só agora que está dando expansão devido às fontes de informação que aí estão através da internet e aí as plataformas do YouTube. Aí está aí, né? Nos orientando, e cada dia mais a gente vai aprendendo um pouquinho, interagindo ali, interagindo aqui e acolá. E a gente vai simplesmente, né, de uma forma até simples, entendendo melhor como ela funciona na nossa vida. E cada dia, né, a gente vai aprendendo um pouquinho a mais. A ressonância harmônica, ela veio para nos fazermos diferentes e sermos diferentes. Na medida que somos diferentes, temos, né, temos mais noção das coisas. A gente às vezes tem, como a Idalice falou, a gente tem poucos amigos, mas já observou que muitas das vezes não é a quantidade de amigos que temos, mas sim a qualidade. E aí, essa qualidade, ela vem pelo conhecimento, pelo saber, como aqui no grupo, né? A gente está sempre conversando, sempre se entrosando, interagindo cada domingo. Eu aprendo um pouquinho. Isso aí vai tornando nós diferentes. Não é à toa que nos outros conhecimentos que eu passei, principalmente quando Cristo falou, ele diz que nós tínhamos que sermos diferentes. Por quê? Diferentes em tudo, nas nossas ações, tendo até poucos amigos. E ainda fala que, ainda acrescentava que as pessoas que ficam com muita orgia, muitas farras, são farras sem proveito. Porque é como se estivesse sentado na roda de amigos, juntos com as outras pessoas, conversando, jogando conversa fora. E quando a gente tem um conhecimento como este, a gente passa a conversar só coisas que agrada a gente, que nos faz crescer. Até mesmo vendo um livro, vendo palestra, vendo um vídeo de autoconhecimento, isso tudo faz a diferença. Nós temos que sermos diferentes sim, como Cristo falou naquele tempo. E não é diferente nos dias atuais. Ter conhecimento, que uma pessoa que tem conhecimento, ela até fala pouco e acertado.
As pessoas que estão nas religiões, em outros tipos de conhecimento, filosofia de vida, espiritismo, e que ainda não têm acesso às informações novas que estão aí através da física e mecânica quântica. Essas pessoas não vão deixar as crenças limitantes que elas carregam? Porque quem não está estudando a mecânica quântica não tem acesso a essa ferramenta que o professor Hélio Couto criou. Acredito eu que seja de autoria do professor Hélio Couto. Como que elas vão fazer para expandir a consciência? Como que elas vão fazer para libertar desse passado pesado que carregamos? Então, Fátima, quando a gente alcança a nova onda de informação da mecânica quântica, a gente acaba saindo da manada. Vamos ver a orientação da manada. A orientação da manada é o traseiro do boi da frente. Se o boi da frente cai no abismo, a manada vai junto. Mas você que está com a nova onda de informação da mecânica quântica, já saiu da manada, já subiu o barranco. Então, quem sobe o barranco realmente encontra dificuldades, porque a manada, não, eu gostava muito de você, você era uma pessoa muito boa, muito interessante, Fátima, que você era, mas agora você deu a louca, você começou a agir fora do padrão, fora daquilo que nós sempre acreditamos, e então isso a gente não aceita. E então daí fica diferente com você, as pessoas ficam diferentes porque você saiu da manada, você subiu o barranco. Tudo na vida, passamos, né, nessa vida, passamos por fases transitórias. Tipo, né, passamos por várias fases. Aí, com isso, vem as novas fases, novos conhecimentos que aí estão, que a mecânica quântica e suas ferramentas, que aí estão para nos ajudar a evoluir. E com essa informação, a gente só tem a ganhar, que é um grande despertar que a vida nos dá. E aí a gente vai vivendo, né, a vida de forma simples, de forma agradável, com muita gratidão. Bom, Dalice, a maioria das agremiações religiosas e filosóficas não estão debaixo da física quântica, mas muitas outras, uma quantidade menor, já estão se rendendo à orientação da ciência. Já reconhece que as coisas feitas em laboratório são confiáveis e já se renderam. Então, tem várias agremiações que já estão debaixo da física. E todas as demais podem também se render e se abrigarem à sombra da mecânica quântica, da física quântica, porque todas são boas, todas são excelentes, desde que sejam interpretadas à luz da mecânica quântica, no viés da mecânica quântica, da física quântica, porque fora disso, continuam com as crenças negativas,
continua com o sistema de crenças apodrecido, sistema de crenças lotado, cheio de crenças negativas, o que faz a inversão da polaridade é a nova onda de informação da física quântica. Como fazer para não utilizar a autossabotagem com esta nova onda de informação que chega até os nossos neurotransmissores? Como eu posso agir para absorver este conhecimento sem me autossabotar? O que fazer para mudar a consciência? Porque mudando a consciência, eu mudo a minha realidade. Como eu vou saber da total realidade da transferência de informações através da ressonância harmônica? Bom, Idalice, para escapar da autossabotagem, só tem um jeito. É só fazendo a limpeza. Tem que fazer a limpeza. Entender como se faz isso. Como fazer a limpeza? Então, a pergunta mais indicada seria como fazer a limpeza para escapar da autossabotagem. Então, implica no aprofundamento, se aprofundar cada vez mais nas ferramentas da física quântica, para poder entender como que vai se livrar das crenças limitantes, né? A física está indicando que você tem que alcançar a expansão de consciência, porque sem entender melhor, sem ter um nível melhor de consciência expandida, de raciocínio desenvolvido para entender o mecanismo de como se livrar não só da autossabotagem, mas dos tabus, dúvidas, medos. Para se livrar disso, você precisa de um procedimento de segurança, você precisa entender como substituir essas crenças de autossabotagem por outras crenças de alegria, outras crenças de felicidade, né? De gratidão, porque é aquilo que a gente já conversou antes, né? Quer dizer, quando alguma coisa te incomoda, quando você pensa e raciocina alguma coisa que te incomoda, é porque aquilo está no seu sentimento, aquilo está agregado no seu sentimento. Mas ainda assim, você quer se livrar daquilo, você quer resolver aquela parte, porque você já tem alguma informação, você já consegue entender mais ou menos como que aquilo vem te prejudicando. E aí você quer se livrar daquilo. Para se livrar daquilo, tem que se aprofundar no como se livrar, tem que se aprofundar no conhecimento que vai fazer o livramento daquilo, né? E aí, você quando está reconhecendo que tem que se livrar disso, é como se você estivesse pedindo para se livrar daquilo, você quer se livrar, é como se você estivesse pedindo, como se estivesse orando e implorando. Então,
porque você quer se livrar daquilo, mas aquilo está agregado no seu sentimento. Como vai se livrar daquilo? Como que aquele que te atende, né, vai resolver para você? Então, como aquele que te atende não entende nenhuma outra linguagem senão a linguagem dos sentimentos, então ele vai acabar mandando mais daquilo para você. Se você não encontrar o jeito certo, se você não encontrar a maneira correta de se libertar, se livrar da autossabotagem, dos traumas, de tabus, preconceito. E a física está dizendo que isso só pode ser feito com com outro sentimento, que é o sentimento de alegria. Você tem que inverter a polaridade da coisa, vibrando no sentimento de alegria. Assim que você pensa, intenciona no livramento, quer se livrar, você já tem que se manifestar com muita alegria, como quem diz assim: nossa, ufa, foi difícil, mas acabei me livrando. E aí já tem muita alegria, muita satisfação, e já fica agradecida porque já está desfrutando daquilo que você queria. Você já entende como se livrar daquilo. Para se livrar da autossabotagem, é só com essas indicações da mecânica quântica. Sentimentos, você tem que inverter a polaridade dos sentimentos de alegria, felicidade e gratidão. Bom, e Dalice, a mudança de consciência implica no entendimento de como se transfere a informação da ressonância harmônica. Então, como a gente já vem falando isso, né? A gente vem falando há muito tempo que a gente fala isso, de como transferir as informações. Elas estão acessíveis. Eu acesso as informações e as transfiro para você. Mas como que é isso? Como que acontece essa transferência? A transferência da informação acontece não só pelos sentidos normais de visão e audição, mas acontece principalmente pelo alto da cabeça, pelas sinapses e microtúbulos. A informação ela entra tanto na minha cabeça, quanto na sua, quanto na cabeça de qualquer outra pessoa para quem eu vou transferir. Então, eu transfiro para você aquela onda de informação da mecânica quântica. A informação entra pelas sinapses e microtúbulos neuronais e inunda todo o seu organismo do ponto de vista físico, mental, emocional e espiritual, e vai se alojar lá no subconsciente, porque é lá que ficam guardadas as informações. Todas as informações que as pessoas têm, elas ficam guardadas no subconsciente. Então, é assim que se transfere uma informação, né? Tem determinadas informações que vêm pelo processo da fala. Você está falando, você está indicando, a pessoa está captando, mas ela capta primeiro pelo alto da cabeça. Ela capta primeiro pelas sinapses e microtúbulos neuronais. E aí essas informações elas vão seguindo pelo mundo da inconsciência até alojar-se no subconsciente. Então, é desse jeito que a gente transfere
a informação, qualquer informação, qual seja da física, qual seja da física quântica ou mesmo da física clássica, toda a informação que se transfere é feita desse jeito. A informação ela entra não só pelos sentidos normais de audição, visão e etc., mas entra principalmente pelo alto da cabeça, pelas sinapses e microtúbulos neuronais. Aí entra e inunda todo o seu organismo, do ponto de vista físico, mental, emocional, espiritual. Se você estiver comprometido com aquilo, se você ficou muito interessado naquilo, naquela conversa, naquele assunto, aí aquele assunto é portador de uma informação. Essa informação vai se alojar lá no subconsciente. Então, é assim que se transforma, se transfere a informação. E se você já entende isso, isso já é uma ótima mudança de consciência. Então, se eu faço a ressonância harmônica, aí eu recebo uma limpeza nas minhas crenças limitantes. A partir daí, eu consigo criar uma realidade mais agradável, eu consigo ter mais acertos nas minhas decisões, nas minhas conquistas. Essa limpeza que a ressonância vai fazer vai ser como uma luz para clarear todas as decisões e atitudes que eu vou ter daí para frente. Bom, se você faz a ressonância harmônica dentro daquele padrão do professor Hélio Couto, você vai receber no CD as intenções do professor Hélio Couto no sentido de limpar as crenças limitantes, limpar todos os traumas, tabus, preconceitos. Você vai receber toda essa intenção proveniente do professor Hélio Couto. Mas isso não significa que você vai poder se descuidar do aprofundamento dos estudos para entender profundamente, porque é como ele dá o exemplo lá, né? Quer dizer, se eu recebo a transferência de um livro, eu vou entender tudo sobre aquele livro ou eu vou ter que ler o livro? É claro que vai ter que ler o livro. Então, você tem que continuar lendo as informações da ressonância harmônica. Você vai ter que continuar lendo os livros da ressonância harmônica, ou o manual da ressonância harmônica, para que essas informações de como passar a régua, elas vêm à tona, porque elas vão cair lá no subconsciente, de onde vem à tona. Mas para vir à tona, você precisa estar bem informada. Basta a gente dar o primeiro passo, né, Wellington? Que é importante pegar o livro, estudar o manual, se aprofundar, ver palestras de vários, né? De vários que estão aí nas fontes de informações, através da internet, porque só assim mesmo a gente pode evoluir, né? Buscar evolução, depende de nós darmos o primeiro passo, que o resto, o universo se encarrega e a gente e sempre perseverando, sempre na persistência, na paciência e na obediência, para a gente, né, julgar essas crenças limitantes, que elas são mais variadas possíveis, porque tudo que a gente, né, põe força, coragem e determinação, a gente passa a vivenciar uma vida de plenitude, uma vida de abundância, uma vida, digamos assim, quanticamente falando, uma vida abençoada.
por meio da ressonância harmônica e suas ferramentas. A gente sabe que ela traz um grande acervo de informações, sim, mas temos que fazer a nossa parte, dar o nosso primeiro passo. Bom, Fátima, a limpeza é proveniente da nova onda de informação. É a nova onda de informação da mecânica quântica que faz a limpeza. Essa nova onda de informação que limpa está bem definida na ressonância harmônica, no manual de informação da ressonância harmônica. Então, é preciso entender esta nova onda de informação para fazer a limpeza, porque ela não vem de nenhuma outra fonte, senão a fonte de informação que você possa ter. Então, se você tem a informação no sentido de que as crenças limitantes existem, de que elas te prejudicam e você quer se livrar delas, é a mesma coisa que você sente quando percebe que tem alguma coisa te incomodando e você identifica essa coisa, você já percebe que aquilo é um sentimento negativo e você quer se livrar daquilo. Então, você, para se livrar daquele sentimento, daquela crença limitante, você precisa de ter informação, porque se não tiver informação de como fazer, não resolve nada, você vai ficar na mesma, as crenças limitantes vão permanecer. Mas aí você tem um pouco mais de informação, já reconhece que quer se livrar daquilo, quer se livrar das crenças, mas já entende que elas estão agregadas no seu sentimento. E aí acontece aquilo que eu falei há poucos instantes atrás, no caso da Idalice, você já percebe que quer se livrar daquilo e já pede. Porque quando você quer se livrar, é como se você estivesse pedindo. Você pede, ora, implora e nada acontece. E principalmente, por que não acontece? Principalmente porque você ainda não sabe que aquele que te atende não entende nenhuma outra linguagem senão a linguagem do sentimento. Então, você tem que inverter a polaridade do sentimento para fazer com que esse sentimento, na hora que você intenciona se livrar das crenças limitantes, você quer se livrar, está na intenção de se livrar, só de estar na intenção de se livrar, você já tem que inverter a polaridade do seu próprio sentimento e vibrar na alegria, já está vibrando naquela alegria de quem já recebeu, de quem já está de posse, de quem já está desfrutando do atendimento daquele que pode te libertar das crenças limitantes. E aí é muita alegria, você fica plena de alegria, né? E aí vai agradecer, vai ficar muito grata, sabe? Uma criança, quando o pai promete a bicicleta e ela já fica naquela alegria, naquela vibração, como se já tivesse recebido a bicicleta, é assim. É assim que você inverte a polaridade dos sentimentos para se livrar das crenças negativas. É assim que funciona.